Olá, pessoal. Estamos aqui novamente na nossa reflexão do sábado. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, e publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o capítulo 4 vai nos falar sobre o trabalho. Vamos rogar a Jesus nesse momento, nesse instante, que nos inspire, que nos ampare e que derrame sobre todos nós as suas bênçãos de paz, de amor, para que a nossa mente se abra ao entendimento dos seus ensinos e que possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Um dos maiores vícios que nós carregamos é o vício de reclamar, né? A gente reclama de tudo, principalmente nós brasileiros, que é um dos países mais favorecidos do mundo, né? Temos ar à vontade, clima maravilhoso, não temos terremotos, maremotos, vulcões, não é isso? E a gente consegue ainda arrumar coisas para a gente reclamar. E como que a gente reclama? Reclama de tudo. E quando não reclama, arruma desculpa. Arrumamos desculpa também para tudo, né? E por isso que nós vamos falar sobre o trabalho, porque a gente reclama muito do trabalho. Como se o trabalho fosse um peso danado. Nós queremos geralmente a sexta-feira, né? Sextou, né? Queremos as férias, a aposentadoria e depois o descanso eterno. Por isso que é muito comum a gente ouvir nos velórios essa frase, né? Ah, agora ele descansou. Lê do engano, né? Porque o trabalho continua. E a gente vai reclamando do trabalho até a gente perder. Porque no momento que a gente perde o trabalho profissional, o negócio fica pesado. Aí a gente desvia o nosso foco da reclamação. Não reclamamos mais do trabalho. Começamos a reclamar de Deus. Que Deus não nos ajuda, que nós perdemos o emprego, que estamos abandonados. Mas a questão fundamental é que a gente reclama do trabalho até porque durante milênios nós fomos cristalizando a ideia de que trabalho é castigo e descanso é felicidade. Basta ver que para justificar a nossa reclamação, a gente diz: até Deus descansou no sétimo dia. Imagina se eu não vou descansar. É porque não entendemos ainda o simbolismo bíblico quando se trata da criação, né? Cada dia desse aí durou aproximadamente bilhões de anos. E o descanso citado de Deus no sétimo dia nada mais se refere do que ao término de um ciclo, vamos dizer assim, de uma tarefa universal, né? Então, terminou aquele ciclo daquele sistema solar, passou-se para outras tarefas. No simbolismo bíblico ainda também a gente faz uma outra confusão.
quando Adão e Eva aprenderam a raciocinar, né, e comeram a famosa maçã do conhecimento, não sei se era maçã não, mas dizem os entendidos que poderia ser uma maçã. Qual foi o castigo lá no simbolismo bíblico que Deus aplicou no Adão e Eva? Trabalho, né? A partir daquele momento, Deus os expulsa do paraíso e o castigo por eles terem aprendido a raciocinar era que eles deveriam trabalhar, lavrar a terra para comer o pão com o suor do rosto. E até Jesus, o reino dos céus era entendido como um local de descanso eterno. Então, os escolhidos, os salvos, eles iriam para um céu eterno, um céu de ociosidade, de harpas, de melodia, um verdadeiro tédio, né? Porque basta a gente ver que nessa pandemia, a gente dentro de casa, muitas vezes sem poder trabalhar e sem poder sair, é um tédio. Imagina você ficar na eternidade sem fazer absolutamente nada. Difícil imaginar, né? Então Jesus, ele vem nos trazer um novo entendimento sobre o trabalho. E é isso que a doutrina espírita vem nos ajudar a entender, esse novo conceito que Jesus nos trouxe. E tudo começa quando Jesus cura um enfermo no sábado e diz para o enfermo: pega o seu leito e anda. Isso está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 16. Jesus no sábado, que era o dia que Deus descansou, então para aquele povo daquela época, o sábado não era permitido trabalhar. Então Jesus cura o enfermo e diz para ele: pega o seu leito e anda. E aí ele é advertido pelos judeus que ele não poderia carregar o leito porque era uma espécie de trabalho e era sábado. Então os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque ele curou o enfermo no sábado. Então, quando eles encontraram Jesus, Jesus lhes respondeu: olha, meu pai trabalha até agora. Está lá em João capítulo 5, versículo 17. É o próximo versículo depois da cura aí, que ele fala para o enfermo andar, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, aos benfeitores espirituais, se o trabalho seria somente aquelas ocupações material. E os benfeitores respondem que não, que toda ocupação útil é trabalho. Então, olha o versículo de Jesus: meu pai trabalha, Deus trabalha, e ele, Jesus, trabalha até agora também. Como Deus trabalha? Difícil a gente imaginar, né? Nós somos ainda pobres, mas vamos imaginar, dentro da nossa pobreza de linguagem, de entendimento, que Deus trabalha na criação dos universos, na manutenção da vida, no seu pensamento criador. E se Deus é a inteligência suprema do universo,
Nada do que ele faça é inútil. Então, tudo que sai do seu pensamento é útil, portanto, é trabalho. Se nós, pobres seres humanos, não conseguimos parar de pensar, imagine Deus, nosso Pai e Criador. E como Jesus trabalha. Jesus trabalha até agora, como ele próprio diz, com o Pai, fazendo a vontade do Pai. E como nós trabalhamos? Na maioria das vezes reclamando. No que diz respeito ao trabalho, nós temos muitos vícios de reclamar. Nós estamos sempre muito insatisfeitos. Antes de nós começarmos numa entrevista de emprego, vamos falar aqui do emprego material, profissional, para a gente fazer uma relação, ter uma ideia. Nós falamos para a pessoa lá que nós fazemos tudo e muito mais. Nós somos o funcionário ideal e perfeito. Mas basta observarmos que depois de 3 meses, passou a experiência, nós já começamos a achar que não está muito bom. Porque a gente começa a comparar. E a gente esquece que a gente estava desempregado, passando um apuro bom, aperreado, como diz o mineiro, né? O salário não está bom, as condições de trabalho não tá boa, o chefe não é aquele chefe que a gente queria. Por isso é um reflexo dos milênios que fomos cristalizando que trabalho é castigo. Mas a partir desse entendimento de que tudo que se faz de útil é trabalho, nós não deveríamos reclamar. Porque de alguma forma, independente se o trabalho é profissional, material, intelectual, se nós estamos sendo úteis, por que reclamar? O próprio Jesus vai nos dizer que o trabalho é a essência da vida. Porque quando ele diz que trabalha também, ele trabalha com o Pai. E ele afirma que o trabalho com o Pai, trabalhar com o Pai, é fazer a vontade do Pai. O seu alimento, o seu trabalho é fazer a vontade do Pai. Porque o Pai é movimento, é ação, é utilidade. Nada se faz de inútil no universo. Então nós precisamos ressignificar essa palavra, trabalho. Desaprender, desconstruir em nós essa ideia de que trabalho é castigo e que descanso é felicidade. Na nossa condição evolutiva, nós necessitamos ainda de descanso físico e mental, mas é somente para a recuperação das energias que nos permitam retomar a nossa ocupação de coisas úteis, né? Porque até no descanso, se a gente pensar bem nesse trabalho, na ocupação útil, até no descanso nós podemos estar ocupados com coisas úteis que nos refaçam o espírito. Por isso não podemos entender que ociosidade pode nos trazer paz. Ser ocioso jamais vai nos trazer paz. A paz que tanto desejamos. No trabalho, sim. Na ocupação útil, independente se é física, se é intelectual, se é mental, se é vibratória, nós seremos cada vez mais felizes. Basta ver lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz chegou
na colônia espiritual Nosso Lar, para ele era o paraíso. Mas depois de recuperado, começa a vir aquela necessidade de realizar alguma coisa. Até porque se você ficar na ociosidade, você sai da sintonia da colônia. E aí você não pode permanecer lá. Por isso nós precisamos pensar como que está esse entendimento que Jesus nos traz sobre o trabalho na nossa existência, na nossa casa, na nossa família, no nosso campo de atuação, na casa espírita, na igreja que eu frequento, na sociedade, no trabalho profissional, no grupo de voluntários. Quantas vezes a gente faz parte de um grupo de voluntários, mas vai reclamando, né? Vai insatisfeito, vai achando que não está muito bom, que aquele fulano não ajuda. Então nós estamos sempre nessa reclamação de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem, como diz a música lá, né? Ou será que nós já aprendemos a nos ocupar de uma forma útil? É preciso lembrar também, pessoal, que antes de reencarnarmos, nós pedimos, quando temos condições de pedir, nós pedimos trabalhos que nos façam crescer, progredir, avançar. Mas aqui chegando, a gente substitui esses pedidos para uma posição de insatisfação, até mesmo com a posição que a vida nos colocou. Nós não aproveitamos e nem agradecemos a oportunidade valiosa de aprendizado que nós recebemos. É preciso compreender que a vida sempre nos propõe algo com aquela posição em que nós fomos colocados. E às vezes a gente usa dessa posição em que nós fomos colocados para dar uma desculpa para não estar fazendo alguma coisa útil. Olha, mudando o significado de trabalho, não é só o trabalho material, toda ocupação útil. Então, somos colocados numa posição e, ao invés de aproveitarmos, usamos dessa posição como desculpa para não nos ocupar de forma útil. E geralmente a gente afirma assim, se eu tivesse um trabalho melhor, né, material melhor, se eu tivesse mais uma situação financeira melhor, se eu tivesse mais tempo, eu faria muito mais. Eu ajudaria as pessoas. Basta ver quando vem a Mega Sena aí do fim do ano, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo, né? Então, isso, na posição em que nós fomos colocados, não significa que eu não deva buscar uma melhoria material, que eu não deva buscar um progresso material, que eu devo cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Porque essa busca material na melhoria, no crescimento material, me permite o desenvolvimento intelectual do espírito. É por isso que muitas vezes nós somos colocados numa posição que exige de nós um esforço a mais para o progresso. Mas muitas vezes a existência nos coloca numa posição ou num lugar onde nós não queremos ir. Não é castigo, é merecimento, é necessidade, né? Lembra quando Jesus diz a Pedro
que muitas vezes ele seria levado para onde ele não queria ir? Que está lá em João também, no capítulo 21, versículo 18. Olha, Pedro, a partir de agora, né, você vai ser levado para muitos lugares onde você não quer ir. Mas é ali, muitas vezes, é que se faz necessária a nossa presença para que seja maior o nosso aprendizado. Porque Deus não olha os nossos desejos, Ele olha a nossa necessidade. Necessidade de aprender sempre. Então, o grande segredo, pessoal, independente do trabalho que temos, se ele é humilde, se ele tem um rendimento material gigantesco, né, é fazer tudo com muito amor. Ah, mas eu estou procurando outro trabalho melhor. Mas enquanto eu procuro um outro trabalho melhor, eu tenho que me esforçar para fazer esse que eu estou com amor. Fazer o meu melhor, não é fazer o possível, não. Ah, vou fazer o possível, não. Fazer o nosso melhor. Esse é o segredo. Ah, mas eu não sou santo. Não é fazer com santidade, é fazer o nosso melhor. Enquanto nós estivermos na vibração da reclamação, na sintonia da reclamação, tudo trava. Nós ficamos envolvidos na sombra. E aí nós começamos a nos sentir mais infelizes do que realmente nós somos. A nossa dor parece ser maior que a dor do outro. Então, lá nesse capítulo 4 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem dizer o seguinte, que Jesus, com esse ensinamento, vem nos arrancar da morte no erro. É porque às vezes a gente está vivendo como mortos. Nem pensar coisa útil a gente está conseguindo. A gente fica insistindo, fixado no mesmo erro, cumprindo a obrigação. Olha a diferença. Nós estamos cumprindo a obrigação e não o dever. A obrigação é porque nós estamos sendo obrigados. E o dever, a gente já aprendeu a fazer com amor. Nós estamos só cumprindo a agenda, sem nenhum amor pelo que nós estamos fazendo. Então, Jesus, quando ele nos convida ao trabalho, dizendo que Deus trabalha sempre e ele trabalha também, ele vem nos convidar para sair da morte do erro, da morte para a vida, porque trabalho é vida. Não se pode imaginar nenhum espírito melhor, nenhum espírito superior que não esteja trabalhando. E Jesus vem fazer esse convite como convidou o próprio Lázaro. Lázaro, vem para fora. Olha, como se ele estivesse falando para nós, sai para fora. Saia do túmulo que você criou dentro de si. Desamarra o que lhe trava a vida. Pare de reclamar, como se Jesus falasse a nós. Né? Por isso que a referência que Jesus nos dá de trabalho é do próprio Pai Criador. Que se eles trabalham, ele, Jesus, que é o governador do nosso planeta, e o Pai, que é o Criador de tudo, inteligência suprema, trabalha, por que eu não devo trabalhar? Se eu quero progredir, se eu quero sair dessa situação em que eu estou. Então, o trabalho dedicado de Jesus em relação a nós é incondicional, é imortal, é puro amor. Jesus não desanima nunca diante da nossa teimosia.
Ah, já imaginou Jesus parando e falando assim: ah, tô cansado desse povo, esse povo tá difícil demais, ô povo difícil, povo teimoso, acho que eu vou é descansar, né? Deitar na rede e descansar. Jamais. Jesus nunca desanimou de nós, ele olha-nos com um olhar amoroso, nos estende as mãos quantas vezes for necessário para que nós possamos nos reerguer da sombra para a luz, sem nada exigir de nós, sem imposição, aceitando a nossa posição como somos e aguardando o nosso tempo de entendimento, de aceitação para iniciar a nossa ocupação útil. Esse é o olhar que nós temos que ter com todos os que nos cercam, em especial para aqueles que não se posicionam com o nosso modo de ser e de pensar, aceitando cada um como são. Então, não arrume desculpa para você para não começar a realizar coisas úteis. Ah, é aquele fulano lá nunca trabalhou na vida, está sempre de boa, eu também não vou trabalhar. Não é para arrumarmos desculpa, é para olhar para nós. E se nós estivermos esperando a melhor condição para começar a trabalhar, para começar a construir coisas úteis, pensamentos úteis, vibrações úteis, é possível que a gente não comece. É muito comum a gente dar desculpa que quando eu tiver mais tranquilo, melhor, eu vou começar a trabalhar. A gente lembra do Chico Xavier, que aos 50 anos de mediunidade, olha que o Chico foi miseravelmente pobre. Sofreu, vamos dizer assim, o pão que o diabo amassou. Teve que cuidar dos filhos que o pai deixou. Pequeno. Com 50 anos de mediunidade, ele nos ensina que se ele fosse esperar as melhores condições para ele começar a trabalhar, ele não tinha começado. Porque ele percebeu que ele tinha que começar naquela posição que ele estava. Então vem Emmanuel terminar esse capítulo fantástico dizendo que quando nós nos sentirmos cansados, desanimados, achando que nós não podemos ser útil, ó, reafirmando, trabalho é toda ocupação útil. Quando a gente achar que a gente não pode ser útil, vamos nos lembrar de Jesus, que há séculos e séculos e séculos está trabalhando em nosso favor. E nós estamos começando agora. Então, como que nós vamos alegar cansaço, desânimo, revolta, abatimento, se somente agora nós estamos começando a produzir coisas úteis de uma forma pequena, mas começamos. Porque antes nós só criávamos empecilhos, entraves, complicações no trabalho de Jesus na Terra. Vamos nos lembrar, no momento de dor, de desânimo, de que Jesus, há bilhões de anos, se dedica a trabalhar em nosso favor, sem desânimo, sem cansaço, nos chamando ao trabalho de servir, onde e com quem estivermos. Então, pessoal, chega de desculpas, chega de reclamações, não é isso? Vamos aproveitar esse entendimento com Jesus e mãos à obra. Pensar com esperança, com alegria, com otimismo, já é uma ocupação útil. Muita paz a todos. Até o próximo sábado. Um grande beijo e fiquem todos em paz. Que assim seja.